Oi, ideia, tudo bem? Aqui é o Cláudio Schuster. Eu sou jornalista, também escrevo e estou aqui com a Juliana aí para participar então do Encontros Urbanos. Oi, Ideia, obrigada pelo convite. Eu sou a Juliana Cel, sou psicoterapeuta, também gosto de passar pelas artes, A Juliana canta também, né? canto, gosto de dança de salão, de bordados na IF, enfim, temos essas combinações. A gente vai começar contando um pouquinho da nossa história, né? Nós nos conhecemos pela internet, foi um site antigo, né? No início, na época da internet de escada, isso foi em 99, né? 1999. 99. E rapidamente a gente manteve contato, em pouco tempo a gente estava namorando e já decidimos morar juntos, né? E em pouco tempo também a gente teve o nosso primeiro filho por uma decisão nossa, foi planejado, né? Pode falar? Sim, depois a gente teve mais um menino, né? Temos dois rapazes agora, um com quase 20 anos e um com 16. E há 6 anos a gente decidiu ter uma conversa e repensar, né, o nosso modelo de relacionamento, de família, e optamos, né, tivemos a escolha de nos separarmos. Mas a separação foi um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado a ver, né, dos outros As casais. pessoas até nem acreditavam muito, né? Porque a gente sempre é um casal, sempre estava junto nas festas, nos lugares, com os amigos e tal. E as pessoas ficaram um pouco surpresas, né? Porque a gente nunca. Não, e não tínhamos de fato assim nenhum grave problema no relacionamento, apenas a gente decidiu tomar um outro caminho, cada um tomar o seu caminho. Tinha, claro, evidentemente alguns desgastes, alguma coisa, mas a gente conversou e decidiu, a gente achou que o melhor era cada um ter um outro projeto, né, de vida, né? Mas mantendo o principal que foi uma das bases do nosso relacionamento foi a amizade, né? Então assim, a nossa decisão foi por manter isso, né? E a nossa separação, então, há 6 anos, a gente já, em seguida, quando a gente trocou de apartamento, tal, de moradia, mesmo assim a gente manteve apartamentos próximos, né? Sim, era na mesma rua e a gente. O Cláudio saiu primeiro do apartamento que a gente tinha de família, né? Depois esse também foi vendido, mas ele saiu para um flat e era um local onde tinha um restaurante muito interessante. Então eu acabei indo várias vezes almoçar junto com o Cláudio e com os meninos, pegava os meninos na escola que era bem próximo. E assim, intuitivamente, né? Não foi algo que a gente planejou E a gente sempre assim. teve uma rotina assim de fazer coisas junto com os meninos, né? Independente da separação, a gente fazia, né? Saía junto, ia fazer um piquenique, sabe? Fazer um lanche. A gente sempre fez coisas junto com eles, né? Então isso a gente manteve. Depois, em seguida, a gente trocou novamente, a Juliana trocou de apartamento e acabou indo morar no mesmo condomínio que eu morava. Então a gente viu que tinha um apartamento lá para alugar e achou que era legal, né? Ficar no mesmo condomínio era bem mais prático. Os meninos ficavam, né? A gente tinha os dias certos para cada um na casa, no apartamento, né, de cada, mas também ficava mais livre, assim, né, por estar no mesmo condomínio, ficava mais livre assim, quero ficar na casa de um, de outro, ficava mais tranquilo, né? Então já foi um primeiro passo, assim, que a gente deu, né, de morar no mesmo, mesmo espaço, assim, né, só que era um apartamento, né? Eram em blocos diferentes, né? E ali foi o primeiro momento de uma conversa. Eu lembro que a gente conversou na época assim, como é que vai ser para você se de repente estiver com um namorado, uma namorada e está circulando nas áreas sociais, se encontrar, e de fato acontecia, né? Sim. Várias vezes, né? De se encontrar, entrando e saindo, né? Nesse meio tempo, né? E a gente teve essa primeira conversa, assim, até eu lembro de falar com o Cláudio, assim, você vai se sentir constrangido ou vigiado de alguma forma? E ele me respondeu que não, que isso estava super tranquilo. Então, antes de ir para o apartamento, teve essa conversa para que nenhum dos dois se sentisse, né, de alguma forma, sei lá, sem graça, né, de estar podendo ter essa convivência. E deu tudo certo, né? Foi Foi uma assim, a experiência bacana. gente a gente viu que não, né, como a gente
teve uma boa conversa na separação, foi uma separação bem tranquila, né, relativamente né, tranquila e sem grandes traumas e tal. A gente viu que não tinha problema, a gente conseguiu resolver bem, né? Então, nenhum dos dois teve problema de conviver assim com situações de estar com uma companhia ou outra, cada um, né? Enfim, não teve nenhum tipo de drama com isso, Não. assim, foi bem tranquilo para os meninos também, né? Eles passaram também a conviver mais, a gente às vezes almoçávamos na casa do outro, tal. Então eles também foram se habituando a essa convivência, né? Que a gente, na verdade, a gente manteve uma estrutura familiar, mas com os pais separados. Foi mais ou menos isso, né? E aí, em função de alguns outros fatores, né? Primeiro porque a gente viu que deu certo nessa experiência, mas também a gente, né, do ponto de vista econômico, a gente viu que poderia ser vantajoso. De repente todo mundo está no mesmo lugar. A gente estava com vontade de ir para uma casa, tal, né? Então a gente foi pesquisar, foi andar para lá e para cá, achamos achamos duas casas nesse que dava para fazer essa experiência, né? E a gente optou por uma delas aqui na Trindade, que é uma casa que tem entradas independentes, né? São dois espaços, né? São duas casas num terreno com entradas independentes. E a gente viu que era um espaço bem de acordo com aquilo que a gente estava buscando, né? Então há um ano a gente está nesse espaço. Nesse espaço a gente tem um jardim comum e a gente tem um salão que fica na casa principal, da frente, né, onde eu fico com os meninos, tem um salão que é um salão de jogos, de televisão, de churrasqueira, forno de pizza. Então é o local onde tem a nossa intersecção familiar maior, né, de convivência, né? Então ali a gente tem as nossas cestas da pizza, assistimos filmes juntos, se tem alguma comemoração de aniversário e tal, a gente sempre faz nesse local, né? Então tem funcionado de uma forma bem interessante, respeitando o espaço um do outro, né? Não se entra para lá e para cá, e respeitando também as nossas visitas, os nossos companheiros, enfim, que para poderem também essas pessoas se sentirem à vontade de vir aqui, né? Não tiver nenhum constrangimento. Um pouquinho antes da quarentena, nessa casa, a gente estava com um projeto cultural, inclusive, né? Que era a gente meio que ia dividir com os amigos essa experiência, mas num projeto cultural, né? Que era como é que é o... Arte no Quintal. Arte no Quintal. Que a gente programou assim, uma série de pequenos shows e exposição de arte, e poesia e tal, porque eu escrevo poesia, a Juliana canta, a gente tem bastante amigos nessa área e tal, e a gente organizou, estava pronto para uma semana antes da quarentena ficar mais rigorosa, né? Aí a gente resolveu suspender, mas seria um evento aqui no quintal da nossa casa, né, para as pessoas vir conviver com esse espaço democrático aqui de convivência, né? Então, pena que não deu para realizar na prática, mas ainda é um projeto. E aí, né, de qualquer maneira, depois a gente resolveu fazer esse outro projeto, né, que é o Tudo Junto Separado, né, que a gente a gente viu que a gente não teria problema de expor publicamente a nossa experiência, até para dividir isso com outras pessoas, tal. Então a gente resolveu montar esse canal que funciona no Instagram, que é o @tudo_junto separado, e no YouTube, né, que é Tudo Junto Separado, onde tem os nossos vídeos. A gente já fez 2 lives, né? E ali tem o nosso material, que é para as pessoas assistirem. Enfim, a gente tá legal. A gente tem conversado com outras pessoas, inclusive que têm experiências parecidas, né? Assim, o nosso objetivo de estar abrindo a nossa experiência familiar é para poder trazer essa discussão, trazer essa troca à tona, né? Assim, existem várias formas de ser família. Então, nós optamos por continuar sendo uma família, mas não continuar sendo um casal. Então, às vezes, a gente conhece pessoas que continuam num casamento ou por causa do dinheiro, ou por causa dos filhos, ou porque tem uma amizade, tem uma relação, gostam daquela pessoa, mas já não se sentem mais no sentido do amor conjugal e acabam não podendo abrir outras possibilidades porque tem já aquele modelo pronto, né? Então a gente conseguiu estar trabalhando isso na prática, de que sim, a gente se gosta, a gente é amigo, a gente tem uma relação muito legal, a gente tem várias parcerias de trabalho, a gente tem essa questão da família muito forte, que a gente gosta de estar os 4 juntos,
mas a parte da conjugalidade, que é do casal, essa ela teve um tempo, teve um prazo e encerrou. Então a gente está querendo, né, mostrar isso ao público para poder conversar um pouco, que várias formas de família é interessante, ela tem que estar de acordo com o que a gente se sente bem e com respeito na relação, né? A gente não quer colocar a nossa experiência como nenhuma regra, né? Nenhum molde, nenhum modelo, né? Mas uma referência, na verdade, né? Que a gente acha que o diálogo que a gente conseguiu estabelecer, a forma como a gente convive, ela pode ser uma boa referência para qualquer tipo de relacionamento, né? Seja para um relacionamento, um casamento mesmo, amor, ou para uma separação. Então a gente quer justamente colocar isso e ouvir também das pessoas as suas experiências, né? Então a gente fez essas duas lives, fez uma só entre nós, depois uma outra, a gente está pensando em fazer mais, inclusive, né? Gravar vídeos, né? Colocar no nosso canal os vídeos, responder perguntas, enfim, a gente está à disposição, né? Para poder conversar com as pessoas sobre essa experiência, né? E esse espaço aqui na Urbana TV também é importante, né, para a gente poder, para as pessoas ficarem conhecendo e vir conversar com a gente, trocar ideias, né, sobre o que é possível, que outro tipo de relacionamento é possível, né, com mais compreensão, um ouvir o outro. No caso, por exemplo, falando assim para os homens, né, como é importante a gente se sentir bem, de ter uma relação mais tranquila, sem aquela neurose, sem aquele ciúme doentio, sem o machismo, como isso é melhor para a gente, né? E é melhor no nosso caso, né? Que terminamos um relacionamento, a gente sai melhor para os outros relacionamentos. Uma coisa que a gente conversou numa das lives e tal, assim, por exemplo, quando a gente sai às vezes para um outro relacionamento e não resolveu o anterior, a gente leva para o próximo todos os mais problemas, né? Então, às vezes o atrito com os filhos, né, com a ex-mulher, com o ex-marido, enfim, isso tudo acaba, inclusive, interferindo nas próximas relações. E se a gente resolve bem, a gente sai mais tranquilo, né? Não sobrecarrega a próxima relação, né? E uma das coisas que a gente tem achado interessante é que pessoas têm nos procurado para falar, olha, eu não sabia que tinha outras pessoas que viviam como eu vivo, né? Então, pessoas de outros estados... outra pessoa, eu também tive uma experiência assim, e daí conta como é que foi, e colocando, daí a gente está vendo como foi legal ter aberto para poder, pessoas que às vezes não tinham acesso a ter amigos ou poder ter essas trocas através da internet, dessas comunicações agora, tá podendo se identificar, tá podendo conversar sobre isso com alguém que tem uma experiência parecida, tá sendo muito rico. Teve inclusive casos assim de pessoas que mandaram um vídeo nosso, enfim, para ex-marido, né? Aí, às vezes, aí pode ser o retorno, num dos casos, assim, mas eles conseguiram isso porque eles são muito evoluídos, porque não tinha mais sentimento entre eles, então eles conseguiram. E não é nada disso, a gente quer mostrar justamente que a gente é absolutamente normal, nós temos problemas e tivemos problemas com qualquer casal normal. A diferença um pouco é nisso, né, que a gente conseguiu sentar, conversar e sem nenhum colocar assim, culpa no outro, sem nenhum colocar, querer impor a sua ideia, sempre um ouvindo o outro tal, e chegando no consenso possível, né? Tem coisas que a gente não consegue resolver que a gente joga um pouquinho para frente, aí de repente mais para frente a gente consegue, né? Então é mais ou menos isso, e não é uma questão de não ter tido sentimento, né? E aí acabou o sentimento, ficou fácil de resolver. Não é assim tão rápido e simples, né? É uma construção da gente poder fazer escolhas mesmo tendo sentimentos e como que a gente vai realocar esse sentimento, né? Acho que isso que foi bem importante. E a quarentena está sendo a prova, né? Porque na quarentena todas as emoções estão muito à flor da pele, a gente está num momento bem delicado. Então a gente tem aprendido muito a como conversar, como resolver as questões de uma forma muito cuidadosa, delicada, cuidando do espaço do outro para que a nossa vivência não seja mais um fator de estresse nesse momento que a gente precisa de bastante harmonia e união. A gente quer te agradecer, né, o espaço, a gente fica à disposição, assim, na nossa conversa não é só teórica, é muito prática mesmo, a gente quer conversar sobre questões bem do dia a dia mesmo, e a gente te agradece aí, parabéns pelo programa e ficamos à disposição. Obrigada, tá bom? Até mais. Até, tchau. Tchau, tchau.